Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Marden, eu sou professor de Patologia Clínica nas Faculdades Unidas do Norte de Minas. Hoje nós vamos estar em mais um minuto do conhecimento. Eu vou estar falando sobre a característica de cada anticorpo em 7 minutos. Só que eu vou falar separadamente de cada um deles. Hoje eu vou falar do anticorpo IgM. O anticorpo IgM ele é produzido pelos linfócitos B. É um anticorpo característico de fase aguda. É um anticorpo que ele tem a característica polivalente e ele é pentamérico. Por que pentamérico? Ele possui uma peça J em formato de círculo, no qual 5 anticorpos são presos pela região FC. O anticorpo IgM é uma das principais moléculas ativadoras da via clássica do sistema complemento. Então ele tem um poder de ativar a via clássica do sistema complemento de forma mais efetiva do que os outros anticorpos. Só para você ter ideia, para que o IgG ative o sistema complemento pela via clássica, é necessário que tenha 2 anticorpos próximos um do outro para que o C1q do sistema complemento se ligue para que se realize o decaimento da molécula. No caso da molécula IgM, essa molécula IgM, ela por si só já ativa o sistema complemento, porque são 5 anticorpos em um. O anticorpo IgM, ele se liga nas células que são construídas, que tem na sua constituição os receptores FC-MIR1. Mi, porque vem a fração, da fração M. Então esse anticorpo tem a característica de ligar em todas as células apresentadoras de antígenos e células teciduais que apresentam na sua membrana plasmática o receptor da classe Mi. É um anticorpo também conhecido pela imunohematologia como anticorpo de fase fria. E é um anticorpo que reage a menos em torno de 30 a 35 graus. No caso também do anticorpo IgM, por não passar a placenta, ele é um anticorpo de alto peso molecular, por que ele não passa a placenta? Ele tem um grande peso molecular e a placenta não expressa receptores para a molécula do anticorpo IgM, então não consegue fazer essa transferência dos anticorpos maternos para o feto. O anticorpo IgM ele tem um tempo de vida circulante na corrente sanguínea de todas as pessoas. Ele só fica viável num período de 6 meses, então o linfócito B produz ele, a meia-vida dele é de 6 meses e também ele é produzido durante esse período. Durante esse período ele cai, então o anticorpo IgM é chamado de anticorpo transitório. Por ele em 6 meses ele é produzido e cai, ele foi classificado imunologicamente nas elucidações da patologia clínica como um anticorpo de fase aguda. Então quando a pessoa expressa o anticorpo IgM, significa que a pessoa está com um quadro agudo 1 ano. Por quê? Porque é o primeiro anticorpo a ser formado. 2, por quê? Porque o anticorpo transitório ele não permanece sendo produzido na corrente sanguínea durante todo o tempo. Ele começa a ser sintetizado de 14 a 15 dias após o contato com o antígeno. Então, qualquer sorologia que você for solicitar para qualquer coisa, você tem que ter um intervalo de, no mínimo, 14 a 15 dias para começar a pedir a sorologia do anticorpo IgM. Por quê? Porque senão não adianta. Você vai pedir com 7 dias, vai dar falso negativo. Por quê? Porque não produziu IgM ainda. Então, por isso que foi inventado os testes de diagnósticos para a detecção de antígeno. Vou dar um exemplo clássico aqui. No caso da dengue, foi criado o NS1, que é um epítopo, um antígeno de superfície do vírus da dengue, que é detectado de 3 a 5 dias em contato com o vírus. Então, nesse período ainda não deu tempo de produzir anticorpo IgM,
mas você vai achar a presença do antígeno do vírus. Então, a medicina diagnóstica ela tem evoluído justamente para pegar essa fase. Essa fase que não dá para produzir anticorpo IgM é chamada de janela imunológica. Por quê? Porque não foi produzido anticorpo no tempo hábil. Embora não quer dizer que a pessoa não tenha doença. Ou seja, não deu tempo para o sistema imune, o neutrófilo, macrófago, fagocitar, apresentar para o linfócito TCD4, ele dividir em TH1 e TH2. O TH2 ativar o linfócito B para começar a produzir anticorpos IgM. Quando o linfócito B apresenta IgM no seu citoplasma e na sua membrana, mostra que aquele linfócito B também é um linfócito B jovem. Por quê? Quando para a expressão de IgM e inicia a expressão de IgG, significa que já é um linfócito B maduro. Então, vai aí mais um momento para que você aprenda sobre esse conhecimento. O anticorpo ele tem duas frações, a fração constante e a fração variável. Ele tem a fração leve e a fração pesada. A fração leve são as cadeias kappa ou lambda. A fração pesada significa que é a região Mi, no caso do anticorpo IgM. No caso do anticorpo IgG é a fração gama. Todo anticorpo ele tem a região variável. A região variável vai depender do antígeno. Como assim, Marley? Se o antígeno for constituído de aminoácidos de carga negativa, o anticorpo vai ser constituído de aminoácidos de carga positiva. Se o antígeno for constituído de aminoácidos com características ácidas, o anticorpo vai ser constituído por características básicas. Geralmente, o anticorpo gosta de produzir resposta antigênica para proteína. Glicoproteína também. Agora, o ruim é produzir anticorpos contra colesterol. Por quê? A mesma cadeia de colesterol que às vezes pode produzir por uma bactéria, esse anticorpo pode dar o que a gente chama de reação cruzada, levar um mimetismo imunogênico e provocar, se for no caso de um fosfolípide, de uma cardiolipina e de uma leptina, o que a gente chama de síndrome fosfolipídica. E aí desencadear o que acontece no caso da dengue, da tuberculose, da hanseníase, da zika, da chikungunya, do campylobacter, do treponema pálido, que a pessoa tem uma infecção por essas bactérias e esses vírus e logo após desencadeia um quadro patológico conhecido como Guillain-Barré. Então, é isso. Segue aqui esse conhecimento. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.